Olá, amada igreja. Bom dia, meus amados irmãos. É com muita alegria que iniciamos muita alegria e responsabilidade que iniciamos mais uma escola bíblica dominical. Eu sei que essa não era a forma que nós gostaríamos de estar iniciando uma escola bíblica hoje. Hoje a vontade nossa era de estarmos nas classes e todos os irmãos ali reunidos, mas em decorrência do problema que o mundo está enfrentando, a nossa EBD tem que ser online. Mas o importante é o seguinte, que estamos estudando e aprendendo a palavra de Deus da mesma forma, e a palavra de Deus é a mesma, tanto faz se ela for presencial ou online, a palavra é a mesma. E hoje vamos estudar a lição de número 11, onde nós vamos ver basicamente do capítulo 37 ao capítulo 38 do livro de Gênesis. E a leitura bíblica da lição de hoje, ela está, amados irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 4, que diz: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. É um texto bastante duro, o que nós estamos vendo em relação aos irmãos de José para com o próprio José. Essa é a leitura bíblica da nossa lição de hoje. Senhor Deus, te peço, Senhor Deus, por mais uma EBD que nós estaremos no dia de hoje, que nós estaremos participando no dia de hoje. Te peço por todos aqueles irmãos que de alguma forma estão acompanhando, estão participando e ajudando para que essa EBD chegue aos lares dos irmãos que estão nesse momento nos assistindo. Te peço por aqueles irmãos que nesse momento estão em trabalho, nos hospitais, cuidando dos doentes. Te peço por todos eles, Senhor Deus. Proteja-os, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, Deus chama Abraão. Abraão tem Isaac. Isaac tem Jacó. Jacó tem os seus 12 filhos, entre eles o filho querido José. José, ele transforma uma concretização de um plano de Deus, iniciado com Abraão, com aqueles 400 anos de escravidão no Egito. Observe o seguinte, que o período que aquele povo hebreu fica no Egito se dá a partir de José. E José prepara o terreno para aquele povo crescer, multiplicar ali no Egito, criar forma, criar um povo para dali então ele sair do Egito e voltar para Canaã. Então José serve de instrumento para a concretização do plano de Deus que iniciou em Abraão, que iniciou com Abraão. E para nós estudar sobre isso, eu convido o primeiro professor nessa manhã, eu convido o nosso querido irmão Gabriel para nos falar um pouco desse assunto que está em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 11. Por favor, professor Gabriel, nos fale um pouco sobre isso. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu fui convidado para abordar um dos tópicos da lição, que é o tópico Amor em Desequilíbrio na Tenda da Promessa. O texto base para esse tópico, é Gênesis 37, de 1 a 11, que eu vou ler agora com vocês. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má conduta deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos.
Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Bom, irmãos, eu acho que é necessário fazer uma retrospectiva da vida de Jacó e perceber, né, que ele acabou repetindo os erros do passado dele, né, os erros que o pai e a mãe deles cometeram. Como vocês sabem, o pai dele, Isaac, tinha um filho favorito, que era Esaú. E a mãe dele, Rebeca, gostava mais dele, né, Jacó no caso. E esse favoritismo levou a uma briga, uma contenda, né, uma rixa, digamos assim, entre esses irmãos. E essa briga levou a tramas, artimanhas, traições que a gente já vem acompanhando, né, que viu nas lições passadas. De tudo isso, Jacó teve que fugir e só bem depois que ele foi se reconciliar com seus irmãos. Então percebemos aqui, já inicialmente, que Jacó não aprendeu o que o favoritismo causa, né, na família, a desunião que ele causa e quais as consequências disso no relacionamento entre os irmãos, né? E também na construção da personalidade dos dois. O favoritismo de Jacó já começa, né, nas próprias esposas, né, no relacionamento com as próprias esposas. Ele gostava muito mais da esposa dele, Raquel, do que a esposa dele, Lia, e também do que as duas outras servas com quem ele teve filhos, Zilpa e Bila. Consequentemente, ele gostava muito mais de José, que era filho de Raquel, e posteriormente de Benjamim, que também foi o filho mais novo dele, com Raquel. Então a gente percebe aí uma disfuncionalidade da família de Jacó. Jacó tinha diferentes mulheres e também tinha diferentes tratamentos para cada uma dessas mulheres, né? O que causava ciúmes, né? Como a gente já viu anteriormente, né? Que Jacó explicitamente chamava muito mais Raquel e isso causava ciúmes em Lia, sua esposa. Tanto é que Deus percebeu esse tratamento desigual e deixou Raquel infértil por um período, só Lia tendo um filho, e finalmente no final de sua vida, Jacó já velho, né, foi aí que ele teve José e depois Benjamim. E esse tratamento diferenciado entre mulheres foi levado, né, foi o que levou também a um tratamento diferenciado entre os filhos, né? Irmãos, é normal ter um filho ou uma filha favorita, né? Pesquisas, né? Se vocês quiserem pesquisar depois, eu até fui pesquisar mais a fundo a respeito disso. E pesquisas apontam que a maioria dos pais, que tem mais de um filho, é lógico, tem algum filho favorito. O pai ou a mãe podem ter até filhos favoritos diferentes. A questão toda que os psicólogos falam é o tratamento injusto ou tratamento diferenciado. Ou seja, você deixar transparecer que tem um filho favorito e o quanto isso prejudica na formação do seu filho e também na funcionalidade da sua família. Era função de Jacó, então como pai e também como marido de várias mulheres, fazer esse papel de conciliador e tentar mediar o tratamento, né, que ele dava para as diferentes mulheres e também para seus diferentes filhos. Era necessário que Jacó fosse igual e justo. A gente sabe que essas características de igualdade e justiça são características provenientes de Deus e que Deus não gosta de tratamento diferenciado, não gosta de injustiça. E eu vou utilizar aqui 2 versículos para ilustrar essa situação, né, que Deus não gosta de injustiça. O primeiro deles está em Malaquias 2,9, que diz o seguinte: Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. E isso leva para Tiago 2, 1 e 4. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas,
e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com os critérios errados? Tiago aqui, meus irmãos, está alertando sobre a acepção de pessoas na Igreja de Cristo, que nada mais é do que nossa família em Cristo. Então, se Deus, né, teve essa preocupação para iluminar Tiago em alertar os irmãos, né, a alertar os irmãos em relação à acepção de pessoas, imagine o que Deus pensa em relação ao tratamento desigual dentro da nossa própria família. Então, irmãos, é necessário que os pais sempre, né, tenham esse papel de apaziguador, mediador e etc., até mesmo de juiz em certos momentos, e que eles manerem, digamos assim, no tratamento e tentem sempre tratar os filhos com justiça. A gente percebe também que há outro problema nessa relação toda familiar, nessa disfuncionalidade da família, que tudo isso é agravado pela falta de sabedoria de José naquele momento. É claro, José tinha apenas 17 anos, mas ele, digamos assim, delurava os irmãos para o pai, o que desagradava os irmãos e acabava deixando mais complicada ainda a relação familiar. E também ele não teve sabedoria ao escolher contar os sonhos para os irmãos, né? Sabemos que nem tudo, sabemos com a maturidade espiritual, que nem tudo que acontece nas nossas vidas, que nem todos os nossos problemas, nem todos os nossos sonhos a gente deve contar a todo mundo. Tem coisas que a gente deve reservar só entre nós e Deus. E às vezes quando a gente quer se desabafar ou algo do tipo, pedir conselho, etc., a gente tem que nos aconselharmos, né, com pessoas certas, né? Escolher as pessoas certas para que a gente possa pedir um conselho ou contar nossas dificuldades. E José não teve essa sabedoria ao escolher contar aos seus irmãos esses sonhos. E isso levou a uma relação ainda mais complicada de inveja entre os irmãos. Então, irmãos, basicamente o que eu quero dizer nessa mensagem de hoje, né, nesse estudo de hoje, é que todas as pessoas do núcleo familiar devem ter sabedoria. Os filhos, os irmãos, no caso, devem ter sabedoria ao tratar seu irmão, né? E os pais devem ter sabedorias na criação e no tratamento que devem ter entre os filhos, sempre procurando um tratamento mais igualitário. Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo por falar de forma tão clara sobre esse assunto. E agora eu vou convidar outra professora, a professora Ilma. Desde já eu quero agradecer muito ao seu esforço que a irmã teve em poder participar da nossa EBD, mesmo a irmã estar com dificuldade de saúde, de locomoção, como a irmã me avisou, mas, por favor, irmã, eu lhe agradeço muito. Eu convido agora a irmã Ilma para falar Raízes de Amargura nos Campos da Promessa, que vai do Gênesis 37, do 12 ao 28. Por favor, irmã Ilma. Irmãos, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez, participando da nossa EBD. Refletiremos sobre o segundo tópico da nossa lição de hoje. O título é Raízes de Amargura nos Campos da Promessa, baseado no capítulo 37, dos versículos 12 a 28. Antes desse texto aí, no início, que foi objeto do tópico anterior da lição, nós vimos, né, que o favoritismo de Jacó por José, né, bem como o fato de José contar aqueles sonhos que ele tinha para os irmãos e também ficar dando relatório para o pai da conduta dos irmãos, né? O autor classifica isso como intriga. Eu não sei se seria bem intriga, né? Porque o próprio pai, a gente viu no texto, pedia o relatório, então a gente não sabe, né? Se realmente seria uma intriga ou uma imaturidade dele, né? Mas
O fato é que os irmãos passaram a odiar José, não queriam nem ver, sentiam um asco quando José se aproximava. Eu posso até imaginar, né? Nós podemos imaginar. E aquilo foi criando uma amargura muito grande no coração dos irmãos, né? Sendo preterido pelo pai, né? E como eram muitos irmãos, a situação foi diferente, né? Da que aconteceu com o próprio Jacó. Jacó tinha essa experiência do que é favoritismo, né, no seio da família. Ele sofreu na pele aquilo ali. Né? Só que no caso dele com o irmão Esaú, graças a Deus, né, só pela graça e pela misericórdia de Deus, ele não foi assassinado pelo irmão, porque o desejo de Esaú era esse. Ele fugiu e, graças à misericórdia de Deus, claro, Deus tem um plano e o plano dele se cumpre. Jacó foi salvo. Mas parece que isso não surtiu assim em termos de experiência, né? Essa experiência que ele teve, parece que ele não aproveitou muito, não. Porque nós vemos ele repetindo aquilo que acontecia com os pais dele, né, em relação a José. Então isso foi criando raiva nos irmãos, né? E o autor chama atenção aqui, né, que o fogo da discórdia, né, foi se espalhando, né? No versículo 2 desse capítulo nós vemos os irmãos os irmãos dele, que eram filhos de Bila, né, e Zilpa, Bila e Zilpa. Aí ele contou para o pai a conduta dos irmãos, né? Depois ele contou para os irmãos os sonhos que ele tinha. Depois contou para o pai, né, todo mundo reunido, os sonhos, foi até repreendido por Jacó. Enfim, isso tudo foi se somando, né? Foi somando na cabeça, na mente deles, e aumentando mais ainda a ira, né? O ódio. E fatalmente o que se esperaria era um homicídio, né? Um homicídio. E foi isso que aconteceu. Os irmãos devem ter lido o texto, né? Os irmãos de José foram cuidar dos rebanhos lá em Siquém, e Jacó mandou José levar a comida e saber como é que estavam tudo e dizer como estavam as coisas. E quando José chegou lá, de longe os irmãos já ficaram enraivecidos, né? É como se eles dissessem: agora a gente vai ver. Vamos dar o troco nele. E aí tramaram, né? Tramaram tirar a vida do irmão. Precisou quem? Precisou o irmão mais velho, o Rubens, interferir, né? Interferir. E vamos ver no capítulo 37, 21. Capítulo 37, 21, ele diz: quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Quer dizer, Rubens então deu a sugestão de colocar José naquela cova seca, mas sem tirar a vida dele. Daí Rubens teve que se ausentar, e os irmãos, na ausência de Rubens, né, ao verem a caravana ismaelita passando, né, e o autor chama a atenção aqui que esses ismaelitas eram os descendentes de Ismael, Ismael que era também filho de Abraão. Então aqueles ismaelitas eram parentes, né, dos irmãos de José, da família de José, né? E aí venderam
o seu irmão para aquela caravana. E ele foi vendido como escravo para o Egito. E quando Rubens retorna, que procura, ficou desesperado, pensando que eles tinham tirado a vida do irmão. E aí deram aquela ideia maravilhosa, né, de pegar um animal, matar o animal e sujar de sangue, né, limpar o sangue na túnica de José, para inventar uma baita de uma mentira para contar ao seu pai. O fato é que os irmãos de José, ao tomarem aquela decisão errada, né, eles mal sabiam, aliás, mal sabiam não, eles não sabiam, eles nem imaginavam de que aquela decisão, com aquela decisão eles estavam preparando o caminho para que começasse o cumprimento da promessa de Deus. A promessa que Deus fez para Abraão. A promessa que ele fez a Abraão. Qual foi essa promessa? No capítulo 15, dos versículos 13 a 16, nós vimos que o próprio Deus falou para Abraão que os descendentes deles iam ser escravos durante 400 anos. 400 anos. Pois bem, ao tomarem aquela decisão, os irmãos de José estavam dando, mesmo sem querer, sem imaginar, estavam dando andamento aos planos de Deus, ao que Deus tinha falado, a promessa, e ao cumprimento dos sonhos de José. É interessante que às vezes nós tomamos decisões, erradas, movidos por tanta coisa, e vemos o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele consegue reverter aquilo que foi mal, digamos assim, em algo bom. Deus, ele jamais provoca, o mal. A palavra de Deus diz o quê? Que Deus não é tentado e não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Lá em Tiago nós lemos isso. Então Deus não pode tentar o ser humano, ele não tenta. Porém, ele nos deixa à vontade. Nós vamos indo, mas na hora H, quem dá a resposta final é Ele, é o Senhor, soberano. Então aquilo que os irmãos planejaram por pura maldade, por inveja, por ódio, por amargura, Deus estava usando justamente aquela ação para reverter em bem. E dar prosseguimento ao cumprimento dos seus planos. Agora, voltando ao fato, Então, na ausência de Rubens, eles tramaram, aquilo tudo. O Rubens tinha planejado devolver José para o pai, depois de tudo, tirar ele ali daquele buraco e devolver ao pai. Então, eles fizeram aquela trama, e com o animal, e ensanguentar a túnica de José e levar a notícia para o pai. E quando eles chegam, que dão a notícia ao pai,
Vamos ver no versículo 33, ele diz assim, no versículo 33. Quando eles entregaram a túnica para Jacó, imediatamente ele reconheceu que era a túnica do seu filho, né? E ele mesmo que pensou, um animal selvagem devorou José, o devorou. José foi despedaçado, quer dizer, o próprio pai que chegou a essa conclusão. E, obviamente, né, ficou muito triste, desesperado, como qualquer pai, principalmente porque ele era o predileto, né? E a palavra de Deus diz que ele lamentou a morte de José por muitos dias, muitos dias. E aí o que aconteceu? O autor diz assim, ó, acrescentando hipocrisia ao engano. Primeiro eles enganaram, né? Quando viram o pai sofrendo, né, por dias e dias, eles aí foram tentar confortar o pai. Quer dizer, hipocrisia pura, né? Mas não tiveram êxito, né? Como diz o texto. E aí surge uma palavra, né, segundo o autor, que é mencionada pela primeira vez no Antigo Testamento, que é a palavra Sheol, ou Seol, né? No versículo 35, Jacó diz assim, não, quando os irmãos foram tentar consolar, né? Não, chorando descerei ao Seol, né? Então, a palavra Seol, segundo o texto aqui, e nós já sabemos, né? Significa mundo dos mortos, é o mundo dos mortos, né? E o autor da lição traz um outro autor que esclarece que a palavra correspondente para Seol no Novo Testamento é o Hades, né? No Novo Testamento, em Lucas 16, 23, o Hades. Só que Hades é a palavra em grego, né? E alguns círculos judaicos, né, alguns estudiosos, alguns rabinos e alguns teólogos também, corroborando essa opinião dos rabinos, acreditavam que esse Hades era formado por duas partes, né? Por duas partes. Uma onde os ímpios que morriam ficavam, né? Onde eram atormentados. E a outra que era chamado paraíso, ou seio de Abraão, que era reservado para os justos, né? Esse era o pensamento de alguns estudiosos judeus, né? E a gente vê isso quando Jesus fala sobre a parábola do rico e Lázaro, né? Então é interessante que ele chama a atenção para isso aí. Mas o fato é que tudo o que acontece na nossa vida, para terminar a nossa reflexão, tudo que acontece na nossa vida, e se Deus tem um plano, né? Deus tem um plano, Deus vai realizar aquele plano, independentemente do que aconteça, né? Independente do que aconteça. E nós devemos ter muito cuidado com as nossas escolhas, porque às vezes nós retardamos o plano de Deus para a nossa vida. Retardamos. É só a gente lembrar do povo, né? Que fez aquele percurso enorme no deserto. A gente lembrando aí do povo quando saiu do cativeiro, né? Já anos depois aí de Gênesis. Eles passaram 40 anos por causa de uma atitude de rebelião, né? 40 anos por um percurso que seriam apenas alguns dias.
Então Deus cumpre a promessa dele, mas às vezes a promessa deles é um pouco retardada por causa de nossas ações, de nossas escolhas, muitas vezes erradas, né? Então vamos atentar para isso e também para como nós lidamos com os nossos familiares, né? Devemos dar igual atenção. É claro que as pessoas são diferentes, mas todos precisam de atenção, né? Vamos ter cuidado para que não haja, como é que se diz, preferência por um ou por outro dos nossos entes queridos, né? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a irmã Ilma mais uma vez. Por favor, muito obrigado, irmã Ilma, viu, por sua participação, por seu esforço em estar participando da nossa Escola Bíblica Dominical. E agora eu vou convidar um outro professor para nos falar sobre a promessa Toma um Novo Rumo, que vai do Gênesis 38, do 1 ao 10. O Gênesis 38, inclusive, tem um propósito especial, pois revela algo na história de Judá, filho de Jacó, cuja família formaria a base sobre a qual se desenvolveria a linhagem de onde daria a vinda do rei Davi. E para isso eu convido o nosso querido professor Epifânio para nos falar um pouco sobre isso. Graça e paz, meus amados irmãos. Espero que todos vocês estejam bem e com saúde. O texto que nós vamos fazer a leitura hoje é o capítulo 38, de 1 a 10, e é de muita importância porque ele vai tratar da linhagem messiânica. E vocês sabem que Cristo, o nosso Salvador, veio da descendência de Judá. Então, o capítulo 38, nós poderíamos dividir 38 versos 1 e 2, o casamento de Judá com uma mulher cananeia, os versos de 3 a 5, que vai tratar do nascimento dos 3 filhos de Judá, Onã e Selá, e os versos de 6 a 10, quando Tamar tem casamento com e depois com Onã. A Bíblia, no verso 1, vai dizer o seguinte: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Suá. Ele a tomou por esposa e a possuiu. E ela concebeu e deu a ele um filho. E o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz a um filho. E este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para seu primogênito, e o nome da jovem era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: toma a mulher de seu irmão e cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. A Bíblia diz que sabia, porém, Onã que o filho não seria seu, e todas as vezes que ele se relacionava com sua esposa, ele não consumava o relacionamento para não deixar descendência para o irmão mais velho. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então, quando a gente diz que aconteceu por esse tempo, quando a gente lê isso, aconteceu por esse tempo, alguns pesquisadores creem
que essa história aconteceu juntamente com os versos 17 a 20 do capítulo 33, né? Mas eu vejo inconsistência nesse pensamento porque, pela contagem, vai colocar Judá com 15 anos contraindo o casamento e também possuindo rebanhos, e aí a gente não consegue conceber uma questão dessa. Um adolescente, né, se separando dos seus irmãos, possuindo o rebanho e mantendo a família. O mais provável é que esses fatos que ocorreram no capítulo 38 tenha bastante conexão após José ser vendido como escravo, né, para aquela caravana, e ele foi escravo para o Egito. Então eu vou, né, tentar demonstrar aqui para que os irmãos entendam a minha posição. Depois do retorno de Jacó da casa de Labão, que era o sogro dele, Jacó teve 3 fatos que causaram tristezas, né? O primeiro fato foi a morte de Raquel, a esposa que ele amava, e está relatado em Gênesis 35, de 16 a 19. O segundo fato que causou muita tristeza para Jacó também foi a questão da traição de Rúben com Bila, que era concubina de Jacó e era serva de Raquel. E provavelmente pode ter sido para causar humilhação à família de Raquel, pois ele era filho de Lia e havia uma rivalidade muito grande. Isso está registrado em Gênesis 35, 22. E o terceiro fato foi a venda de José, que era o filho predileto de Jacó. Isso está registrado em Gênesis 37 e 35. Esse terceiro fato é bem desgastante e Jacó, né, recusou ser consolado pelos familiares. E a Bíblia vai mostrar, né, agora eu vou ter que extrapolar ao capítulo 38, porque a gente só vai perceber pela leitura do capítulo 35, 27, quando Jacó recebeu a notícia que José estava vivo, e ele viu os carros que José enviou para levar a família lá para onde ele estava, e a Bíblia registra o seguinte: reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Então Jacó viveu um período de tempo aí muito deprimido, e que durante todos esses anos, né, da ausência de José, o clima no acampamento de Jacó era de tristeza e havia uma desagregação familiar bem grande. Então eu creio que por isso Judá, que foi um dos partícipes da estratégia de prejudicar José, não suportou o ambiente e foi, né, desceu para a parte sul e constituiu família por lá. A outra parte do verso 1 diz que José se apartou de seus irmãos. Uma outra tradução diz que José desceu de entre seus irmãos. Então era porque ele morava numa região com maior elevação e foi para uma região mais próxima do nível do mar. E Adulão era a antiga capital dos cananitas. E a Bíblia ainda vai dizer que ele ficou hospedado na casa de um adulamita chamado Ira. Provavelmente ele deve ter conhecido esse homem através da atividade de pastoreio, porque todos os irmãos sabem que
naquela época os rebanhos eram movimentados em função das pastagens, né? Tem pastagem, o rebanho está ali. Quando a pastagem fica baixa, os criadores vão movimentando. É diferente de hoje, que tem criação de rebanho por confinamento. No verso 2 diz: ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Suá. Ele, né, tomou por esposa a filha desse cananeu e casou com ela. Pela narrativa, né, a gente já comentou, isso diferente do casamento que Abraão providenciou para Isaac, né, teve uma formalidade muito grande. Abraão manda o servo buscar Rebeca na casa de Naor, que era irmão dele, foi uma comitiva, aquela coisa toda. Está registrado em Gênesis 24:4. Também vocês recordam da recomendação de Isaac para Jacó, para não tomar esposa entre as filhas de Canaã. Está registrado em Gênesis 28:1. Jacó, quando foi constituir família, ouviu o conselho de Isaac, mas o que a gente percebe é que não ficou nada registrado sobre instruções de Jacó para seus filhos quanto a essa questão aí. Apenas o que a gente sabe é que José, né, foi criado muito, mas muito próximo mesmo a Jacó. Mas os filhos de Léa não. Os filhos de Léa eram criados, né, soltos. E com certeza isso influenciou na espiritualidade de todos eles. No verso 3 diz que a esposa de Judá concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou de quer dizer vigia, acordado, mas a raiz da palavra é a mesma para inimigo e adversário. No verso 4 diz que a esposa de Judá tornou a conceber e deu à luz a um outro filho. E a mãe deu o nome de Onã, forte, vigoroso. O verso 5 diz que novamente a esposa de Judá deu à luz a um outro filho e colocou o nome de Selá, quando ela estava em Quezib. Selá, né, conforme o dicionário de Strong, uma petição. Mas a raiz da palavra Selá é a mesma para negligência e descuido. No verso 6, diz que o pai, né, Judá, providenciou uma esposa para o filho primogênito, e o nome dela era Tamar. O verso 7 diz que o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. A Bíblia diz que o primogênito de Judá era perverso. Perverso quer dizer que ele era mau, ele era desagradável, ele era maligno aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o fez morrer. E a gente não vai ficar aqui especulando os pecados desse filho primogênito de Judá, porque a narrativa bíblica faz silêncio. Então, não vamos, né, obter nenhum conhecimento, nenhum ganho com isso. Também não faz sentido colocar a culpa na esposa, né, de Judá, a cananita, pois se ocorreu essa falha aí na criação desse jovem aí, a falha foi dos dois. Que há comentaristas que vão dizer que começou errado porque foi buscar uma jovem entre as filhas dos cananeus, mas nenhum dos filhos de Jacó, a não ser José, casou
mulheres de lá de Arã. E a gente ainda pode, né, ver mais coisas aí. Judá, com certeza, sabia que o filho dele não era lá essas coisas todas. E se ele estava pretendendo conter a perversidade, a maldade do primogênito, casando ele mais cedo, ele ficou desapontado, porque o Senhor puniu, e com uma morte prematura, né? Aí o Judá faz o papel de pai e diz para o segundo filho, né, que se tornou mais velho: toma por esposa a viúva do teu irmão e cumpre o levirato. Levirato era... Levi quer dizer cunhado. Era o dever do irmão, né, o próximo irmão, deixar um descendente, né, para o mais velho, para que o nome dele não se apagasse. Aí o que é que acontece? Onã sabia que aquela criança, aquele primeiro filho, não seria seu. E todas as vezes que ele tinha relacionamento com a esposa, ele não consumava o relacionamento, de forma a não querer dar descendência para o seu irmão. E todas as vezes que ele fazia isso, desagradava ao Senhor, pelo que também Deus fez com que ele morresse prematuramente. Então a gente pode ver que a recusa de Onã em dar um filho a Tamar, ela foi planejada, ela foi estudada. E ele demonstrou não somente falta de amor, né, pelo irmão, pela família, porque ele queria ter a posse da herança, né, e ele também pecou contra a instituição, né, a instituição do casamento. Outra coisa, a gente tem que observar também que Judá pecou também, porque ele obrigou a Tamar a ficar viúva. Mandou para a casa dos pais, quer dizer que aquela mulher, né, vá lá para a casa dos seus pais, aguarda lá, porque ele não tinha, né, intenção de dar o terceiro filho. E ele culpa erroneamente Tamar, quando ele tinha que ver que os filhos eram culpados e ele mesmo, por ser um pai negligente. E quanto a Tamar? Tamar, o que temos a dizer é que ela foi frustrada por 2 viuvezes seguidas, e a gente pode ver um caráter extraordinário para uma mulher entre os cananeus, enquanto esperava pelo crescimento de Selá na casa de seu pai. Meus irmãos, o que é que a gente aprende com tudo isso? É que em meio a toda situação causada pela desagregação na família de Jacó e a má condução por parte de Judá dessa sucessão aí, havia o risco de frustrar a linhagem da vinda do Messias, prometido lá em Gênesis 3,15. Eu já falei no início, mas vou repetir, que o Senhor Jesus veio da descendência de Judá. Com a leitura do capítulo 38 de Gênesis, nós estamos, mais uma vez, dando testemunho, né, ou testemunhando, assim como todas as páginas das Escrituras fazem, a gente está vendo o triunfo da graça de Deus, que dessa vez foi manifesta na vida, né, na coragem, no destemor de uma mulher estrangeira. Por quê? Porque ela não desistiu de deixar descendência, mesmo quando tudo e todos
estavam contra si. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, né? Que o Senhor continue abençoando Sião, que o Senhor abençoe o Brasil. Muito obrigado, pastor Epifânio. Meus irmãos, que aplicações para a vida nós poderíamos imaginar dessa lição de José e seus irmãos? Meus irmãos, criar um filho é complicado. Ter um casal é mais complicado. Imagina 12. Imagina um pai criar uma família, um casal criar 12 filhos. O grau de responsabilidade e dedicação que você tem que destinar para cada um dos filhos, você tem que dosar essa atenção por igual para que você não crie esse sentimento de ciúme e de revolta, que é o que nós vimos aqui na passagem de José. Um outro ponto importante que nós devemos imaginar também. Então, meus irmãos, é importante nós estarmos atentos a essas relações familiares. Aí agora a gente está falando de família. Aí vamos para a igreja. Imagina uma igreja com 600 pessoas. Às vezes o pastor, ele, no meio de 600 pessoas, às vezes dá um pouquinho de atenção a um que a outro. E aí tem irmãos que fecham a cara porque o pastor não deu tanta atenção como ele acha que ele merecia. Como ele acha que o pastor deveria dar atenção a ele, às vezes até mais do que o outro irmão. E aí o irmão fecha a cara, tem irmãos que querem sair da igreja porque ele acha que o pastor deveria dar mais atenção do que a ele. É complicado no meio de 600 pessoas, no meio de 700, 800 pessoas. O pastor, às vezes, da igreja, ele tem que diluir, dividir a sua atenção com os irmãos. E o sentimento de vaidade de muitos irmãos, o sentimento de falta de carinho dos irmãos, às vezes ele não consegue perceber que no meio de tantas pessoas, no meio de tanta responsabilidade do líder da igreja, às vezes ele se passa. Eu lembro que umas vezes eu estava chegando na igreja e naquela agonia, domingo de manhã, eu correndo para a classe para ver se estava tudo em ordem, eu passei por uma irmã e eu não dei um bom dia para a irmã. Essa irmã passou um sabão e com certeza ela está certa. Eu na minha, mesmo no meio de tamanha responsabilidade que é chegar de manhã na igreja e ter que ir para a escola dominical, eu não poderia passar por aquela irmã e não dar um bom dia. E aquela irmã me passou um sabão por eu não ter dado um bom dia para ela. E eu pedi desculpa a ela naquela agonia, e eu fico imaginando, aí agora no caso do pastor, em ter que dar atenção a 500, 600, 700 pessoas, dividir sua atenção com todos esses irmãos para que não possa gerar sentimento de ciúme, sentimento de mágoa entre os irmãos. E aí os irmãos têm que entender a correria do dia a dia. E às vezes o líder da igreja ele se passa, ou até mesmo não só o pastor, nós não estamos falando aqui apenas do pastor, mas também dos cargos de liderança da igreja, né? E aí ele termina: por absurda que pareça a história de Judá, qualquer de nós é susceptível à semelhante tragédia, sempre que deixamos de andar em fé e permitimos que sejam outros valores que nos guiem, corremos risco de saltar para bem distante do caminho da graça. Meus irmãos, é esse cuidado que nós temos que ter diariamente. Meus irmãos, hoje nós vimos apenas o início dessa saga, dessa novela de José. E essa história, essa passagem de José, esse final do livro do Gênesis, essa passagem de José é algo realmente marcante. Eu acho que nós podemos tirar inúmeras lições dessa passagem de José. Hoje foi só o início. Imagina que as próximas 2 lições que nós estaremos estudando do livro de José, realmente nós podemos tirar aprendizados extremamente marcantes dessa passagem. E eu convido todos vocês para a próxima semana estarmos aqui mais uma vez, dando continuidade à finalização do livro de Gênesis e continuidade a essa passagem de José. Na próxima semana nós vamos ver a chegada de José
preso como escravo no Egito, sendo levado pelos os ismaelitas, que são descendentes de Ismael, filho de Abraão. Eu convido a todos os irmãos para no próximo domingo estarmos aqui mais uma vez. Os irmãos que gostaram da EBD de hoje, dá um cliquezinho aí embaixo, ó, dá uma sinalização aí embaixo da nossa... aí no rodapé aí do monitor que os irmãos estão assistindo. Um grande abraço a todos e até o próximo domingo.